Quem sou eu pra te grande você nasce? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia. Hoje, 7 de fevereiro, o provérbio diz assim: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Provérbios capítulo 8, versículo 1. A sabedoria está perto de você. A sabedoria está no cimo das alturas, nas encruzilhadas, junto às portas, em todo lugar. O homem é falto de entendimento, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Nós pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Essa é a palavra da sabedoria que pregamos. Ela está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se você confessar com a sua boca Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 8 e 9. Dessa forma simples, você obtém o perdão dos pecados e pela fé recebe a vida divina. Deus salva você da perdição eterna e lhe garante a vida eterna. Jesus entra em você como o Espírito, como a unção espiritual que o guiará no caminho da glória. O Senhor é rico para com todos os que invocam o seu nome, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer receber a verdadeira sabedoria? Invoque, ó Senhor Jesus. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é um programa Mais Amorosa, chegando até você todos os dias com a pura palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia todinha este ano? Ótimo! Se você acessar o nosso canal no YouTube, todos os dias você vai ter acesso a esta porção, né? E assim, a palavra estará habitando no nosso coração, amém? Graças a Deus, nós vivemos num país que temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de ler a Bíblia, né? De falar do Senhor Jesus em qualquer lugar e para todas as pessoas, né? Nós temos esse livre acesso. Mas a palavra nos diz que um dia será tirada a Bíblia de nós. E aí, onde que nós vamos achar a palavra do Senhor? Por isso é importante nós colocarmos a palavra no nosso coração, né? Também a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós
ouvirmos essa palavra que tem vida, ela nos motiva a estar mais perto do Senhor e nós conhecemos mais esse Senhor maravilhoso, bem? Então é importante a gente ler a Bíblia. Fica com a gente e nós vamos ser vitoriosos todos os dias, vencendo um dia de cada vez. Nós vamos conseguir ler a Bíblia o ano todo, amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos esse dia de ler a Bíblia junto com as irmãs. Senhor, abençoe a nossa leitura do dia 7 de janeiro. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que essa palavra não seja só conhecimento, mas que ela seja vida para nós. O pão vivo que desceu do céu está contido na palavra. Que o Senhor venha nos alimentar e trazer para nós água viva para aguar, para molhar essa semente viva que já está no nosso interior. Palavra entra dentro de nós com poder, com ânimo, trazendo-nos ânimo e força para prosseguirmos na nossa jornada, até alcançarmos um reino milenar, até a volta do Senhor. Possamos estar firmes, conhecendo a sua vontade e praticando a sua palavra. Aleluia! Vamos então abrir o nosso coração e a nossa Bíblia. Vamos ler. Vamos ler Êxodo capítulos 26 e 27. Capítulo 26, versículo 1. As cortinas do tabernáculo. Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina, na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro com os quais você prenderá as cortinas uma à outra. O tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros de outro lado do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A cobertura de peles e as tábuas, versículo 14. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros o comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também
40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. O véu, o cortinado e as colunas. Versículo 31. Faça também um véu de pano azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também, para a porta da tenda, um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro. E para as colunas, você mandará fundir 5 bases de bronze. Vamos ler? Êxodo, capítulo 27. O altar do holocausto. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 m. Nos 4 cantos, coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como ele foi mostrado no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo, versículo 9. Faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze.
Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para o lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2 metros e 20 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro, versículo 20. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Esse será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Vamos agora aos nossos comentários dos capítulos 26 e 27. No capítulo 26, do versículo 1 ao 14, nós vemos o tabernáculo propriamente dito. Ele foi feito de 4 camadas. A primeira, de linho torcido. A segunda, de tecido de pelo de cabra. E a terceira, de couro, feita de pele de carneiro. E essa pele era tingida de vermelho. E a quarta camada, de outro tipo de couro, cuja origem ela é incerta. Nos versículos 15 a 25, nós vemos que o tabernáculo ele estava orientado com seu lado aberto para o leste. A sua parede curta ficava a oeste e as suas paredes longas para o norte e para o sul. Nos versículos 31 a 35, nós vemos o véu. Era uma cortina que divide as 2 metades do tabernáculo propriamente dito. O aposento externo, que era o lugar santo, acomodava a mesa e o candelabro, que está descrito lá no capítulo 25. E o aposento interno era o lugar santíssimo, era o santo dos santos, aonde ficava a arca com o propiciatório, né, que é a tampa da arca. Nos versículos 26 e 37, nós vemos a entrada para o lugar santo. Ficava do lado leste do tabernáculo. E ali tinha uma cortina de tecido de linho, do mesmo material fino que o véu. No capítulo 27, nós vemos o altar. E aqui ele é chamado de altar de bronze. Ele ficava localizado do lado de fora do santuário, ou do tabernáculo propriamente dito, né? Ele era de grande tamanho. Um homem da altura média em pé ao seu lado dificilmente conseguiria olhar por cima dele, porque ele era bem alto. No versículo 2, o altar de incenso também teria chifres, que poderiam ter sido símbolos de força, né? Como o salmista menciona em Salmo 118, 27. Havia cordas para amarrar um sacrifício nos chifres do cordeiro. Então, o sangue era colocado nos chifres, tanto no altar da oferta queimada, como no altar de incenso. Uma pessoa em busca de refúgio, na esperança de evitar a morte, ela se agarraria ali nos chifres, sobre o altar da oferta queimada.
Isso seria um pedido de socorro para que ele não morresse. Capítulo 27, versículo 8, nós vemos que o altar era oco. Isso facilitava a sua portabilidade, que era mais leve. Ele podia ser enchido de pedras e terra cada vez que o tabernáculo fosse reconstruído, né, para ficar firme no lugar, né? Nos versículos 9 a 18, nós vemos o pátio do tabernáculo. Seria circundado por uma cerca com 2,25 metros de altura, feita de tecido linho, pendurada em colunas a cada 2,25 metros. Como o tabernáculo, propriamente dito, ela teria uma abertura para o leste. Nos versículos 20 a 21, nós vemos que essa variedade de óleo puro de oliva, a azeitona era esmagada e prensada, em vez de ser triturada no moinho. Era esse óleo que seria colocado no candelabro. A menção de Arão e seus filhos, que manterão acesas as lâmpadas, prepara para o começo de uma longa sessão, que são os capítulos 28 e 29, que nós vamos ler amanhã. Isso descreve os preparativos para o serviço do sacerdote. Então, o tabernáculo, ele é chamado de tabernáculo da consagração, em razão da intenção do Senhor de ali encontrar-se com o seu povo. Então, amanhã nós vamos ver mais detalhes ainda deste tabernáculo, né? Muitos detalhes, né? Cada detalhe simboliza algo precioso, né? E tudo foi construído de acordo com as medidas que o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Amanhã a gente vai ver mais detalhes ainda sobre o tabernáculo. E a gente vai comentar um pouco mais também. Fiquem com a irmã Lene, que traz para a gente agora Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. E até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia para todos vocês. Deus abençoe a todos nós. Bom dia. Continuando a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 31, versículos 1 a 8, Provérbios, capítulo 8, versículos 1 a 11, e o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 30. Iniciando com Salmos. Lamento e louvor ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. Conhecestes as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Agora os provérbios. Provérbio capítulo 8, versículos 1 a 11. A excelência da sabedoria. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos,
entendam a sabedoria. Escutem, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 25, sendo versículo 1 ao 30. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleos nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse:
Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por hoje termina a leitura bíblica e até amanhã com mais um dia de leitura. Conceda crescimento para a salvação. Desejai ardentemente o genuíno leite da palavra, para que por ele se vos conceda crescimento para a salvação. Os propósitos do coração, divide juntas e medula, alma e espírito, alma e espírito.
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Sião, o poder do cetro de Cristo, parte 1. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Entretanto, quem compõe o poder do cetro de Cristo? Nós, a Igreja. Não diria que é a totalidade dos cristãos, mas somente os que habitam em Sião. Durante o período do Antigo Testamento, Sião compunha uma parte de Jerusalém, que representa a totalidade do povo de Deus. No Novo Testamento, a Igreja representa a totalidade de seu povo, salva pelo sangue de Jesus Cristo e regenerada pelo Espírito. Ela faz parte de Jerusalém. Sião, no entanto, é a parte que corresponde à realeza davídica, provinda do rei Davi, o qual reinou a partir de Sião, e no Novo Testamento representa os vencedores. O Senhor precisa desses vencedores para que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Por esse motivo, amados, queima dentro de mim um rogo para você sair da apatia espiritual, do pensamento de incapacidade e parar de achar que é insuficiente para Deus. Talvez você pense que ser vencedor é para os outros, mas quero convocar você. Basta dizer: Senhor, eu me acho insuficiente para Ti, mas desejo de meu coração é ser somente Teu. Deus precisa de você para formar Sião, o grupo de vencedores na Igreja. Diante disso, qual é a sua escolha? No versículo seguinte de Salmos 110, lemos: Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Devemos apresentar-nos generosamente hoje. Então, deixe de lado o complexo de inferioridade e o sentimento de que existem irmãos mais qualificados que você. Diga ao Senhor que você quer alistar-se, apresentar-se no dia da convocação. Hoje é o dia da convocação. O versículo citado menciona exércitos de jovens santos. Esses exércitos não são compostos apenas de jovens em idade, mas de jovens em espírito. Portanto, você precisa ser renovado pelo Senhor e ter toda a velhice removida. Se isso acontecer, você fará parte desse exército. Hoje é o dia da convocação, o dia em que você tem mais oportunidade de se apresentar generosamente. Oh, Senhor Jesus. Senhor, queremos ouvir o Teu chamado, essa convocação do Senhor para nos dispor a Ti, para fazermos parte desse exército com quem o Senhor pode contar nessa terra. O Senhor precisa de nós e nós muito mais precisamos de Ti. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Carmen Reis e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Boa tarde, amadas ouvintes, queridas irmãs. Vamos orar ao Senhor. Tá? Aleluias para Ele. Senhor, aleluia, te rendemos, Senhor, porque somos raça eleita para te servir.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu nos escolheu. Hoje somos raça eleita. Pela tua grande misericórdia, Senhor. Tu nos salvou. Tu nos salvou do mundo do pecado. Tu nos salvou do mundo das trevas, do mundo do egoísmo. E hoje podemos dizer, aleluia, somos raça eleita para servir ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, ter nos alcançado até aqui. Caro ouvinte, o grande amor de Deus nos alcançou pela sua grande misericórdia. Hoje o Senhor entrou em nós, Ele morreu por nós, Ele nos amou e hoje somos raça eleita para servir ao nosso Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua grande misericórdia. Por isso rendemos aleluia, glória seja a Deus. Contigo